Avaliação escolar, professora Lilian Freitas. Olá, alunos! Hoje a nossa aula será para continuarmos a refletirmos sobre as questões da avaliação escolar, a avaliação da educação básica nos principais documentos nacionais que hoje estão circulando e os novos que passaram a vigorar a partir do final do ano passado, principalmente a BNCC. Vamos lá, então? Bom, os parâmetros curriculares nacionais, que são os PCNs, eles são um referencial de qualidade para o ensino fundamental e médio do país. Eles são referenciais para que o país se organize para respeitar, principalmente, as diversidades culturais, as diversidades regionais, étnicas, religiosas e políticas. Esses são os principais objetivos desse documento. Os PCNs também não são um modelo curricular impositivo, homogêneo, determinante, mas é uma proposta flexível concretizada nas decisões regionais e locais sobre o currículo. Esse esclarecimento se fez necessário para que a gente possa entender qual é o espírito que vai conduzir a proposta metodológica, a proposta de conteúdos e, inclusive, a avaliação dos PCNs. Nessa primeira etapa, nós vamos refletir sobre a avaliação dos PCNs para o ensino fundamental, tá bom? Para dos primeiros aos quintos anos do ensino fundamental. Para essa etapa de ensino, a avaliação ela consta como parte integrante do processo educativo. Ela é vista também como um elemento que fornece a melhoria da qualidade de aprendizagem para os alunos. Ela deve ser contínua e sistemática. Para a escola, ela auxilia na definição das prioridades que a escola vai ter e para o professor, fornece elementos para que ele reflita sobre a sua prática pedagógica. Também a avaliação nos PCNs, ela deve servir para o estudante. Para ele, ela deve ser um instrumento que proporciona informações sobre as suas dificuldades e também sobre as suas conquistas. Bom, a avaliação contemplada nos PCNs, ela deve ser compreendida como um elemento integrador entre a aprendizagem e o ensino. Também deve ser compreendida como um conjunto de ações, cujo objetivo é o ajuste e a orientação da intervenção pedagógica para que o aluno aprenda da melhor forma possível. A avaliação também consiste num conjunto de ações que busca obter informações sobre o que foi aprendido e como foi aprendido. Ou seja, a avaliação entendida nos PCNs para os anos iniciais do ensino fundamental, ela é compreendida como um processo e faz parte do ensino-aprendizagem. Além de que, ela deve ser sempre a avaliação entendida como um elemento de reflexão contínua para o professor sobre a sua própria prática. Ela deve ser um instrumento que possibilita o aluno tomar consciência dos seus avanços, das suas dificuldades e das suas possibilidades. Em nenhum momento ela serve como um elemento medidor, quantitativamente falando, mas sempre como uma proposta qualitativa de ação que ocorre durante todo o processo de ensino-aprendizagem e não apenas em momentos específicos, caracterizados, por exemplo, como o fechamento de grandes etapas de trabalho, só aparecendo, por exemplo, no momento de prova final, que é chamado. Mas não, a avaliação percorreu todo o caminho de ensino-aprendizagem. Além disso, conforme os PCNs, o docente, o professor, ele pode realizar a avaliação mediante alguns aspectos. Por exemplo, número 1, observação sistemática. Número 2, uma análise da produção dos alunos, dos trabalhos que eles realizam. Número 3, por atividades específicas para a avaliação de algum conteúdo determinado, uma avaliação pontual. Também a avaliação aparece nos PCNs como uma autoavaliação,
que é defendida como uma forma de que os alunos desenvolvam estratégias de análise e interpretação das suas próprias produções e da sua própria aprendizagem. Enfim, nós temos como formas de avaliação nos PCNs uma avaliação inicial, que seria a avaliação diagnóstica, né? Ela é investigativa da situação de chegada dos alunos à série frequentada, ou então investigativa no sentido de saber o que eles já conhecem sobre determinado assunto dentro da disciplina. Ela também é uma avaliação contínua, processual, ela acompanha o processo de ensino-aprendizagem e ela também se constitui como um momento de avaliação final, onde todos os elementos observados, avaliados, anotados, registrados durante o ano ou o processo de aprendizagem, né, determinado por um módulo, um bloco ou um bimestre, eles vão ser sintetizados. Bom, já a avaliação nos parâmetros curriculares nacionais do ensino médio, ela ocorre já de forma diferente. Ela conclama artigos e capítulos da LDB para justificar como é que nós vamos ter a avaliação acontecendo no ensino médio. Ela relaciona tanto a metodologia de ensino quanto os conteúdos de ensino, os objetivos e o papel, a formação final, o perfil final do aluno, de como ele deve sair deste ciclo de 3 anos estudados, né, no ensino médio. Então, nós vamos ter que nos PCNs, né, segundo o LDB 9394/96, a formação do aluno deve ter como alvo principal a aquisição de conhecimentos básicos, a preparação científica e a capacidade de utilizar as diferentes tecnologias relativas à área de atuação que ele estiver pensando em cursar, em seguir seus estudos após o ensino médio. A organicidade dos conhecimentos ela vai ficar mais evidente ainda quando o artigo 36 da LDB, que estabelece no seu primeiro parágrafo quais são as competências que o aluno deve ter ao final do ensino médio, ou seja, pensando naquele final naquele aluno que vai estar saindo de um ciclo de formação que é a educação básica. Ele deve demonstrar o que, segundo esse artigo 36, parágrafo 1º? Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação vão ser organizadas de tal maneira que, ao final do ensino médio, o educando demonstre um domínio sobre os principais conhecimentos científicos e tecnológicos que vão presidir a produção moderna na sociedade, o conhecimento das formas contemporâneas de linguagem, o domínio dos conhecimentos de filosofia e sociologia necessários ao exercício da cidadania. Além disso, reforça que o perfil de saída do aluno do ensino médio está diretamente relacionado com as finalidades que tem esse nível, essa etapa de ensino no processo todo da educação básica, né, que vai desde a educação infantil até o ensino médio, conforme vai determinar um outro artigo, que é o artigo 35 da mesma LDB. O ensino médio, que é a etapa final da educação básica, com duração mínima de 3 anos, terá como finalidade a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos que foram adquiridos no ensino fundamental 1, possibilitando o prosseguimento dos estudos por esse aluno, logicamente no ensino de graduação, no ensino superior. Também precisa ter um caráter de preparação básica para o trabalho e para a cidadania do educando como uma pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual deste aluno, além do pensamento crítico. Tudo isso é um caráter de fechamento, porque nós estamos num ciclo de estudos, né? Então, o ensino médio, ele deve dar essa lapidada, digamos assim, no aluno. A compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, pensando aqui no mercado de trabalho, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada disciplina, ou de cada área de conhecimento, tá? Além disso, se vocês perceberam, ele dá um caráter de interdisciplinariedade aqui entre os campos de conhecimento que estão postos já. Isso já no PCN de ensino médio, que vai ser reforçado muito mais na Base Nacional Comum Curricular. E no artigo 24, que é um artigo um pouquinho anterior, mas ele já fecha, ele já determina como é que vai ser feita a avaliação.
A verificação, e ele chama a avaliação no sentido de verificação do rendimento escolar, observará os seguintes critérios. Então, veja bem, como que vai ser feita essa verificação no ensino médio a partir dos PCNs? Como era feita, né? A avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os resultados de eventuais provas finais. Outra possibilidade de avaliação: aceleração de estudos para os alunos com atraso escolar. Então, aqueles alunos que estão com dificuldades, por exemplo, um reforço, uma aceleração deste estudo, precisa ser promovido pelo ensino médio. A possibilidade de avanço nos cursos e nas séries, agora anos, né, mediante a verificação do aprendizado, e também o aproveitamento de estudos concluídos com êxito, além da obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar a serem disciplinados pelas próprias instituições de ensino em seus regimentos. Então, essa previsão de como funciona a avaliação no ensino médio, ela é bastante presente não só no ensino médio, mas ainda, por mais que se fale de uma avaliação formativa, de uma avaliação contínua, que acompanhe todo o processo, esse é o modelo que ainda prevalece em todo o ciclo da educação básica, né? Na verdade, a gente pensa em possibilidade de aceleração, pensa em possibilidade de recuperação, tudo durante o período de ensino-aprendizagem, o período de estudo dos alunos, né? E o foco ainda é nas palavras formação, avaliação formativa, avaliação contínua e etc., no sentido de que acompanhe o processo de ensino-aprendizagem e não os resultados. Enfim, como é que hoje nós estamos caminhando? Para onde nós estamos caminhando, né? Nós estamos caminhando para, eu acredito, um aperfeiçoamento deste modelo, dessa proposta de avaliação, que é uma formação contínua, uma formação uma avaliação que contemple a formação integral do aluno e não só a questão do que ele aprende ou do que ele deixou de aprender, né? Mas no cenário atual, a avaliação ela serve como instrumento para verificação de aprendizagem, que a gente tem visto até agora, né? Por meio desta avaliação, né, dessa verificação, é possível saber se a turma assimilou, guardou, aprendeu os conhecimentos e apresentou bons resultados, apresentou bom desempenho. Sendo necessário fazer algum trabalho, né, se vai ser necessário fazer algum trabalho individual ou se existe a necessidade de alguma estratégia de ensino precisa ser modificada para que os alunos aprendam. Então, hoje é possível fazer isso, embora a gente chame de verificação de aprendizagem, né, parece um nome muito estranho, remete um pouco ao tipo de avaliação tradicional, mas não é. É a verificação desse processo formativo, como acontece se o aluno conseguiu compreender bem os conhecimentos ou não, e se o professor precisa modificar alguma estratégia que ele tem usado para que os alunos aprendam. No futuro, que é a partir agora da Base Nacional Comum Curricular, o que se acredita que a gente vai conseguir? Havendo uma matriz comum para todos, as habilidades e competências, que inclusive estão postas na Base Nacional Comum Curricular e diferem de objetivos a serem atingidos, específicos principalmente, as habilidades e as competências elas vão ter um foco diferenciado, elas vão manter um foco diferenciado no processo de ensino-aprendizagem. A ideia é desenvolver o estudante em suas mais diversas dimensões, física, intelectual, cultural, emocional, etc. Para chegar a esse patamar de desenvolvimento, é necessário modificar radicalmente as rotinas educacionais e as práticas exercidas em sala de aula. Somente dessa forma vai ser possível incorporar as modificações exigidas pela Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, nos mais diferentes âmbitos escolares. Enfim, a partir da sua implementação, que está acontecendo a partir do final do ano de 2019, principalmente agora em 2020, a ideia é que tanto as escolas públicas quanto as privadas tenham o mesmo currículo a ser repassado, a ser trabalhado com os educandos em suas diferentes etapas de ensino.
Assim, o objetivo vai ser igualar a construção do conhecimento ou equiparar a construção do conhecimento para gerar objetivos de aprendizagem comum a todos os alunos. Por isso, a Base Nacional Comum Curricular, ela nasceu com objetivos já determinados, ok? Cada um desses objetivos passou por etapas, né, passou por análises e vão permitir avaliar os alunos e rastrear a nível nacional, inclusive, a partir das avaliações censitárias, né, avaliação em larga escala, que nós já temos no Brasil, como, por exemplo, a Prova Brasil, tá bom? Então, por ela ser algo que será comum a todas as escolas, ela vai permitir que as próprias avaliações em larga escala que já existem no Brasil, elas mesmas possam ser uma parâmetro para o trabalho que está sendo feito, para o que está sendo realizado e o que está sendo desenvolvido com os alunos em salas de aula. Mas o que muda então nas rotinas, as avaliações formativas? Porque ela vai continuar sendo formativa, ok? A avaliação continua no caráter formativo. A Base Nacional Comum Curricular, ela vai mudar as avaliações formativas, também chamadas de contínuas, tá bom? Por quê? Elas vão consistir em propostas avaliativas capazes de melhorar o processo de ensino a partir dos dados coletados na aplicação de provas e outros instrumentos, tá bom? O objetivo é identificar dificuldades de aprendizagem para correção rápida. No âmbito nacional, as avaliações da Base Nacional Comum Curricular vão ajudar a definir um projeto educacional comum com intenções e expectativas a serem cumpridas por todas as instituições de ensino do país. Assim, deixará de haver um estreitamento entre os objetivos de aprendizagem, como ocorre hoje, com o que provoca, né, uma revisão completa de todas as matrizes e descritores adotados nas provas, inclusive nacionais. Nós vamos ter uma mudança na forma de avaliar, não só que nós já estamos vendo, né, na forma nacional, mas também essas mudanças vão provocar mudanças nas avaliações locais, né, nas escolas. Tem-se, né, a ideia com isso de mudar o contexto, né, que muitas vezes é aplicado hoje, ou seja, os conteúdos ensinados em sala de aula, eles são determinados a partir de um currículo nacional. A inversão dessa ordem permite obter melhorias educacionais. É claro que para isso é preciso atentar para o fato de que a Base Nacional Comum Curricular, ela não tem o propósito de intervir na metodologia de ensino, nem nas atividades e nem nas sequências didáticas que são desenvolvidas pelo professor em sala de aula, nem a definição dos projetos que são feitos pelas escolas, tá bom? Não é esse o objetivo. O objetivo dela é organizar tudo que é feito a partir das competências e habilidades gerais que a gente tem que desenvolver com todos os alunos. Ainda assim, várias são as rotinas a serem modificadas para o docente, que vai precisar se tornar cada vez mais um professor, entre aspas, 3.0, né? Entre as principais alterações que nós vamos perceber no jeito de ser professor, digamos assim, nós vamos ter, né, a intensificação do protagonismo do aluno, e isso a gente já está percebendo, inclusive no ensino superior, que começou um pouco mais cedo do que o ensino, do que a educação básica, né, mas o protagonismo do aluno, o aluno é que vai pôr a mão à massa, ele vai desenvolver projeto, ele vai encontrar soluções para as questões, para os problemas. Por isso que as áreas de conhecimento também, elas formam agora grandes blocos de áreas, não são mais segmentadas, né, elas não estão acontecendo mais de forma unitária, né? Vamos ter muita inserção do uso da tecnologia, das tecnologias, né? E a gente tem visto acontecer agora nesse período de isolamento que nós estamos vivendo, no período de aulas remotas ou aula EAD, né? Então, mudanças nas perspectivas do planejamento escolar e do projeto pedagógico, ou projeto político-pedagógico, também vão acontecer em larga escala, né? Além da modificação no formato das avaliações, né? Que deixam de ser aquelas avaliações pontuais, né, estilo questionário, estilo pergunta e resposta,
para ser, por exemplo, avaliação como um grande projeto de trabalho, portfólio, produção de material que sirva até para um fim para a comunidade escolar, né? Ou seja, ou uma campanha para a escola, para melhoria de algum aspecto, enfim. O aluno ele vai colocar a mão na massa, ele vai ter o seu protagonismo intensificado, né? O estudante ele vai ser o centro do processo ensino-aprendizagem e as metodologias que favorecem a personalização desse ensino é o foco atual, ok? É um modelo que nós estamos vivendo agora, é uma ruptura de paradigmas do que a gente já tinha, já que até alguns anos atrás, né, o professor que ele era o centro desse processo, né, apesar de compartilhar o seu conhecimento, etc., ainda era o professor que fazia o percurso, né, todo praticamente sozinho. Hoje ele lança a ideia, ele dá o pontapé inicial e ele vai mediando esse processo de aprendizagem. A ideia é que o docente, né, o professor, ele seja um orientador das aprendizagens dentro do contexto de aprendizagem adaptativa. Então, agora nós temos um conceito novo da aprendizagem adaptativa, né? Uma metodologia muito viável e até sugerida, principalmente para o ensino médio, que é o TBL, né, do trabalho em grupos, né, de projetos, desenvolver trabalhos em grupos de forma colaborativa. Favorece a avaliação dos alunos no contexto de uma estratégia em grupos e colaborativa, ao mesmo tempo que a verificação da atuação individual, porque se alguém não faz a sua parte ou não, a sua parte está falha ou pensa, o grupo todo sofre, né, com essa atuação. Então, é uma nova forma de fazer avaliação em grupo, por exemplo, né? A inserção da tecnologia também é baseada, né? Quando a gente vê que a BNCC, ela propicia o aumento da inserção da tecnologia na sala de aula, a fim até de aumentar a construção do conhecimento por meio dessas ferramentas, uma vez que elas estão bastante presentes no mundo, né, do trabalho. A proposta está determinada pela competência 5, que está no documento da Base Nacional Comum Curricular, que eu citei aí para vocês na apresentação, né? E ela sinaliza o quê? A competência 5. O que a gente precisa ter nessa competência 5? Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas, exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Ou seja, com essa medida, com essa proposta, com essa competência colocada, é possível facilitar a elaboração, por exemplo, de instrumentos avaliativos e ter um estudante muito mais engajado com o conhecimento e capaz de analisar diferentes situações, ok? Isso contribui muito para a melhoria do processo decisório e do desenvolvimento de habilidades necessárias para o mundo hoje, né? Outra mudança é a perspectiva do planejamento escolar e do projeto pedagógico, né? Então, o projeto pedagógico da escola ele vai precisar mudar com os novos pontos de vista aplicados pela gestão, tá? Então, por isso que muita gestão está estudando a Base Nacional Comum Curricular. A proposta é fazer a atualização constante com construção coletiva do projeto para entender, o grupo entender como é que acontecem as etapas desse projeto, contemplar a realidade dos alunos sempre, cada vez mais, né? O professor conhece a realidade do aluno, assim como o próprio professor assumir esse projeto e levar à frente, né? Contribuindo também com o seu protagonismo, porque não só o aluno vai ser mais protagonista, mas o professor também nas decisões da escola, tá bom? Modificação no formato da avaliação é outro ponto. Então, a prova pela BNCC, né, prova entre aspas, instrumento avaliativo, ele tem o objetivo de fazer uma análise global e integral do estudante. É aí que entra a avaliação formativa, que deve considerar os contextos e as condições de aprendizagem, tomando tais registros como referência para melhorar o desempenho da escola, dos professores e dos alunos, destaca o próprio documento da BNCC. Além disso, o processo de aprendizagem ele vai ter que analisar as diferentes culturas, infâncias, juventudes, né, quer dizer, a realidade.
além dos desafios da própria sociedade que estão impostos agora ou vão aparecendo, vão surgindo. Ao implementar essa avaliação global, há uma contribuição mais direta para o desenvolvimento do educando. É um pé na realidade, né? Muito mais. Outro ponto importante, né? A questão da qualificação dos docentes. Então, os professores vão precisar muito se aperfeiçoar as suas competências, as suas habilidades para lidar com estudantes neste novo cenário, desde os professores de educação infantil. Eles precisam se adequar ao novo cenário, ao novo contexto e ter capacidades para lidar com a estrutura curricular diferenciada, como propõe a Base Nacional, né? Que ela não traz mais os conhecimentos compartimentalizados, porém ela busca interligar, né? Fazer a intersecção desses conhecimentos para que o conhecimento ele se torne o que de fato ele é, né? Algo uno. O conhecimento ele não acontece na nossa cabeça de forma fragmentada. Eu abro a caixinha da matemática, eu abro a caixinha do português, não. Eu estou trabalhando, eu estou falando, eu estou fazendo, eu estou usando matemática, português, ciências, etc. Então, assim que a gente deve entender o conhecimento a partir de agora, né? E aperfeiçoando dessa forma as práticas pedagógicas, né, os professores também vão estar passando por uma transformação digital, como nós já estamos passando, né? Inclusive ele cita num texto que eu li, a indústria 4.0, a escola 4.0, que agora essas terminologias estão chamando a atenção por conta do tanto de evolução que estão sendo adquiridas e exigidas, né, no processo de desenvolvimento profissional das competências e habilidades de cada um. Para basear as suas ações, é importante capacitar os docentes para correlacionar os conhecimentos e apostar na inovação, tá bom? E inovação é a palavra. Esse aspecto é fundamental para a melhoria da educação em todas as instituições de ensino do país, não só as particulares, mas principalmente as de educação pública. Afinal, né, um comentário, o país ele estava na posição 69 do ranking de inovação em 2017, enquanto que em 2011 ele já estava em 47. Tá bom? Então a gente tem condições, a gente tem capacidade, mas precisamos investir muito mais na autonomia de conhecimento, na autonomia, na iniciativa, na inovação e outros campos, resolução de problemas que são fundamentais para o ser humano hoje na sociedade. Né? Investir na autonomia dos estudantes, que foi o que eu acabei de falar, é um outro ponto-chave. A aprendizagem adaptativa e o desenvolvimento da criatividade, do autoconhecimento, da cooperação e da resiliência são fundamentais hoje em dia para o processo de ensino-aprendizagem amplificado. Tá bom? Essa é uma maneira do aluno estar, né, recebendo e sendo preparado para continuar seus estudos, cuidar da sua saúde física, mental, além de ter uma renda mais estável. Então, com a questão do autoconhecimento, ele saber o que eu sou bom nisso, mas eu também sou bom nisso. Então, eu posso abrir duas frentes de trabalho, por exemplo, como a gente tem visto acontecer já atualmente com os próprios profissionais que estão atuando na área, tanto da educação quanto em outras áreas do mercado, do mundo de trabalho, né? Eles precisam rever, né, os estudantes, os professores, né, as suas posturas e comportamentos, assim como refletir sobre as contribuições da disciplina do que você ensina como professor, por exemplo, para o desenvolvimento das 10 competências esperadas pela BNCC. Então, o professor também vai ter que se trabalhar nas suas habilidades e competências, né? Ao mesmo tempo, é preciso estabelecer uma parceria com a coordenação pedagógica, com a gestão escolar, a fim de reavaliar as próprias práticas adotadas pela escola, tá bom? Então, no caso, a gestão, por exemplo, traçar um plano de capacitação em formatos diferentes para alcançar vários propósitos dentro da Base Nacional Comum Curricular. Eu acredito que forçosamente nós já estamos vivendo um momento dessa capacitação, né? Foi forçoso, aconteceu muito repentinamente, mas não deixa de ser um grande aprendizado para todo mundo, questão do ensino remoto ou ensino EAD, né? Essa vivência. E, enfim,
Acabei de falar, utilizar a tecnologia, né? A Base Nacional Comum Curricular, ela prevê o uso da tecnologia nos componentes curriculares, né? Aí a gente tem vários softwares de gestão, de organização, de avaliação, de checagem do trabalho em grupo, de forma a avaliar o grupo como um todo, o sucesso do trabalho do grupo como um todo e a participação de cada um, né? Individualmente nessa produção, nesse trabalho, nesse projeto, né? Então, assim, são soluções que facilitam a elaboração de avaliações, de acompanhamento desse percurso de formação dos estudantes e vão contribuindo para essa avaliação formativa que é apresentada também na Base Nacional Comum Curricular, mas que para que elas sejam mais eficientes, inclusive com a possibilidade de trabalhar a personalização do ensino, né? Que é uma outra fala que a gente tem ouvido muito, né? Junto a isso tudo, a gente precisa estabelecer que o perfil do estudante que a Base Nacional Comum Curricular traça é um perfil de liderança, né? De liderança pedagógica. O aluno ele assume o protagonismo no seu aprendizado. Então, o professor ele fica agora como mediador e como um acompanhante nesse processo, né? Implementando o quê? Espaços de convivência, diálogos e debate de ideias. Essa é a ideia, debater ideias. Eles são relevantes, muito relevantes nesse contexto novo que nos é apresentado pela nova LDB, pela nova Base Nacional Comum Curricular, que está colocando em prática. Logicamente, tudo isso não vai acontecer de uma hora para outra, né? Mas, assim, são sinais dos tempos de mudança. É preciso mudar, né? E a avaliação não vai poder ser mais daquela forma sistemática, apenas de checagem de conhecimento. Agora nós vamos ter que trabalhar a possibilidade de verificar as competências, o desenvolvimento das competências e das habilidades, tanto pessoais como essas qualidades pessoais colocadas num trabalho em grupo, num trabalho social. Né? Assim, né, mais que estabelecer um currículo comum, as avaliações na BNCC elas vão ser aspectos fundamentais para contribuir no desenvolvimento dos estudantes. A tendência, então, é ter educandos mais autônomos, profissionais mais experientes no futuro, capazes de tomar decisões de formas inteligentes, né? Autônomas, inteligentes, de terem opinião, de terem a contribuição para oferecer que traga inovação, que saia da mesmice do que vem acontecendo. Essas são as expectativas e essa é a proposta que nos traz a avaliação num sentido de que se a gente vai pensar nos documentos anteriores, a gente tem uma ideia de avaliação que cresce, né? que progride e que visa um acompanhamento mais geral do desenvolvimento do aluno integral. Né? Mas, como a nossa educação lá caminha ainda em passos lentos, nós vamos ver o que vai acontecer depois desse momento se existe né, um momento depois dessa pandemia. Mas então, esses foram os pontos que eu gostaria de trazer, levantados para vocês em relação às formas como estavam definidas as avaliações nos documentos anteriores que conduziam à organização da educação no Brasil e como ficam a partir da Base Nacional Comum Curricular. Além disso, nós temos que lembrar que nós temos um sistema de avaliação da educação básica nacional e que esses instrumentos que são usados na avaliação da educação básica nacional, como a Prova Brasil, como foi citado, o Enem, né, e etc., nós temos a prova para os professores de educação infantil agora, né, a avaliação, nós temos que esses instrumentos também vão contribuir para compreender como está sendo o desenvolvimento né, da educação a partir da Base Nacional Comum Curricular. Né? Quais são os efeitos que essa base está trazendo, de fato, positivos ou não ainda, para o desenvolvimento e o crescimento
dos alunos enquanto aprendentes, enquanto seres que estão em contato com os conhecimentos, né? E que são capazes de produzir novos conhecimentos, que esse é o fato mais importante que a gente deve considerar. O aluno, ele não deve só saber o que já existe, né? Ele precisa ser capaz de produzir novos conhecimentos, novas soluções que respondam ao mundo atual. Que os conhecimentos que nós temos acumulados, eles foram respostas aos desafios da época, né? Hoje nós temos que ter outras respostas, e esses são os novos conhecimentos que vão vir daí. Então vamos ver quais são as contribuições reais, temos que acompanhar agora. Espero ter contribuído para com vocês nesse estudo sobre a avaliação na educação básica, tanto na aula 1 quanto na aula 2, e poder discutir mais sobre esse assunto futuramente. Obrigada por estarem aqui. Até agora.